Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, mais especificamente no Salmo 51. Salmo 51, somente o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Vou ler mais uma vez. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Senhor meu Deus, ó Pai, está aqui o teu servo, está aqui a tua palavra, está aqui o teu povo. Que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações, inclusive do meu, para que nós saiamos aqui diferentes da maneira como entramos, mas semelhante ao teu Filho amado. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O perdão de Deus é um presente que está disponível a todos os seus filhos, mas infelizmente nem todos desfrutam. O perdão de Deus é um presente que está disponível a todos os seus filhos, mas infelizmente nem todos desfrutam. Conta-se que certa vez, no início do século XX, um homem comprou uma passagem da Europa para os Estados Unidos, de navio, mas ele era um homem pobre, ele estava tentando mudar de vida, e ele não tinha dinheiro para alimentação. Então ele compra a passagem, compra um monte de biscoito, para levar. E primeiro dia, a água tinha vontade, ele come o biscoito. Segundo biscoito, terceiro, quarto. No quinto dia, ele já não queria mais ver biscoito na frente dele. Bolacha, tá? Enfim, eu sabia que alguém ia fazer. E aí ele já não aguenta mais ver aquele alimento e desesperado, e ele chega lá para o rapaz lá do navio e fala: cara, eu faço qualquer coisa, eu lavo louça, eu limpo o quarto, eu faço o que você quiser, mas me dá um prato de comida, porque eu não aguento mais ver esse negócio na minha frente. E aí o homem olhou assim para ele: deixa eu ver sua passagem. Aí quando foi ler a passagem, estava lá, alimentação incluída, ou seja, ele não precisava estar comendo aquela comida todos aqueles dias, ele podia se alimentar no navio. O fato é que o perdão, ele é algo que Deus ele disponibiliza para todos nós que somos os seus filhos, de uma forma que muitas vezes a gente não entende, e de uma forma que muitas vezes a gente não usufrui. Existem pessoas que são perdoadas por Deus, mas ainda assim elas próprias não se perdoam, elas guardam aquele peso no coração e vivem como se fossem eternamente culpadas por aquilo que aconteceu, quando na verdade cada pecado cometido, nós devemos pedir perdão somente uma vez. Pequei, pedi perdão por aquilo, acabou, vida que segue, bola para frente. Por quê? Porque Deus ele me perdoou. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 12, e eu quero ler com você um trecho sobre a vida de Davi. E é muito interessante que o livro de 1 e 2 Samuel e o livro de Salmo, eles têm uma relação muito curiosa na Bíblia, porque 1 e 2 Samuel, eles vão dizer aquilo que aconteceu. E quando a gente abre o livro de Salmos,
nós lemos muitas vezes o que Davi estava sentindo quando aquilo aconteceu. Então, quando você for ler o livro de Salmos, e um exercício que eu acho muito interessante é ler 1º e 2º Samuel e depois ler Salmos, porque aí você vai vendo os subtítulos dos Salmos e você vai ver, quando Davi aconteceu isso e era isso daqui que ele estava sentindo. Mas acompanha comigo, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele, com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Ele a considerava como uma filha. Certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias o Heteu, e tomaste para ti sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos amonitas. Agora, a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste, tomaste para ti a mulher de Urias o Heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. O que está acontecendo aqui? Hoje, quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado. Então, não há desculpa para o pecado. Antes de pecarmos, o Espírito Santo diz: não faça isso, isso é pecado. E depois que nós pecamos, o Espírito Santo também fala no nosso coração, popularmente conhecido como consciência pesada. Então hoje nós temos uma grande consciência do pecado, após o sacrifício de Jesus, que não havia no período da lei. É óbvio que Davi, ele sabia que estava pecando, quando ele se relaciona com Batseba, mas o confrontar com o pecado foi através do profeta Natã, que era um homem enviado de Deus, ele era um profeta. E perceba que Davi, ele é confrontado com o pecado. E no momento que ele é confrontado, e eu acho muito interessante a pedagogia, a didática que o profeta Natã usa, muito provavelmente inspirado por Deus, de contar uma história. Olha, Davi, haviam 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas coisas, o pobre tinha só uma ovelhinha, que comia com ele, dormia nos braços, bebia do seu copo, estava lá junto com ele. E aí quando o rico tem uma visita, o que ele faz? Ele pega a ovelhinha do pobre. E é muito interessante que Davi, ele se enfurece e fala: esse cara vai morrer, e vai ter que restituir 4 vezes mais. E aí Natã fala com ele: então, meu amigo, esse cara é você. Você fez isso. Você pecou dessa maneira. E aí Davi, ao ser confrontado, versículo 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Se eu te perguntasse essa manhã, quando foi a última vez que o irmão com a irmã pecou?
Você saberia me dizer? Se você veio dirigindo, é fácil dirigir em São Paulo, não sei você, mas eu passo raiva. Tem uns irmãos aí que atrapalham a gente a viver em santidade. Dirigir aqui não é fácil, não. Mas se eu te perguntasse, qual foi a última vez que você pecou, que você transgrediu a lei de Deus, que você fez algo contra a vontade de Deus, o que você diria? Porque às vezes nós olhamos os nossos pecados e a gente fica contando eles, ou a gente fica guardando, fazendo quase como se fosse uma moldura, um retrato deles. Quando na verdade, pecado ele só existe para ser confessado, eu confesso diante de Deus, Deus me perdoa e acabou. Vida que segue. O problema é que muitas vezes nós queremos guardar quase que como de recordação de uma viagem. Quase como que, não, porque daquela vez aconteceu isso, daquela vez aconteceu aquilo. E quando na verdade nós podemos e devemos desfrutar do perdão de Deus. É muito interessante que o pecado que Davi cometeu, a recompensa dele seria a morte. Que isso, pastor? É verdade. Se nós olharmos a vida de Davi, ele enfrentou Golias, enfrentou os filisteus, passou por inúmeras guerras, mas na minha humilde opinião, esse momento aqui foi o momento mais perigoso da vida dele. Foi o momento que de fato ele correu risco de vida, porque olha comigo o versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou, e por causa disso você não vai morrer. Então olha que maravilha, o perdão está lá com Deus. Veja bem, aqui por favor, eu não me interprete mal, eu abro um parêntese. Perdão para a salvação ocorreu no dia que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, no dia que Jesus se tornou meu Senhor e que eu me converti, eu fui perdoado de todos os meus pecados para a salvação. Então, depois que eu aceitei Jesus, não importa o pecado que eu for cometer, eu vou para o céu e está tudo certo. Mas existe uma diferença entre perdão para a salvação e perdão para purificação, para relacionamento com Deus. Esse sim, nós podemos e devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que nós tenhamos um relacionamento saudável com Ele. Então a Bíblia ela faz essa diferenciação. Abra sua Bíblia, por gentileza, é o último texto que nós iremos ler, em 1 Samuel, capítulo 13. É um livro antes, 1 Samuel, capítulo 13. A partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. Mas Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o exército o seguia tremendo. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi até ele, o cumprimentou. Então Samuel perguntou: que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava me abandonando,
e se dispersando, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimais. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedecestes ao que o Senhor te ordenou. Então o que está acontecendo aqui? Saul está com o seu exército, e ele está prestes a atacar os filisteus. Só que ele recebe uma carta, ele recebe uma mensagem de Samuel dizendo: daqui a 7 dias eu chego aí, e quando eu chegar eu vou fazer um sacrifício, nós vamos adorar a Deus juntos, e Deus estará conosco, e nós venceremos essa guerra, mas daqui a 7 dias, me espere 7 dias. E Saul fica lá, 1º dia, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e ele percebe que o povo está com medo, né? Diz o texto que o exército, final do versículo 7, o exército o seguia tremendo. Ele vê pessoas indo embora, e aí o que ele faz? Ele peca. Samuel disse: me espera. E aí diz o texto aqui, que versículo 8, então ele esperou 7 dias de acordo com o que Samuel havia determinado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse, 9, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Não era papel do rei fazer isso. Se depois você pegar lá a história dos reis de Israel, de Judá, você vai ver que teve rei que ficou leproso, porque foi lá oferecer o holocausto, quando na verdade isso era papel do sacerdote. E aí o que dói no meu coração, início do versículo 10, mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Sabe aquela pessoa que nadou e morreu na praia? Aquela pessoa que correu a maratona e faltando 2 metros para passar a faixa, caiu e desmaiou? Pois é, esse foi Saul. Ele foi até o finalzinho, só que ele não confiava em Deus, ele não confiava em Samuel, porque o texto diz, mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi até ele e o cumprimentou, versículo 11, então Samuel perguntou, que fizeste? Esse é o grande ponto desse texto, porque Samuel pergunta, o que você fez? Saul, à luz dessa pergunta, ele deveria ter feito o quê? Eu pequei, eu errei, eu peço perdão, eu agi errado, eu não confiei. O papel de Saul era pedir perdão a Deus, só que ele começa a dar um monte de desculpa, porque acompanha comigo, que fizeste, Saul? O que fizeste? Saul respondeu, presta atenção, vi que o exército estava me abandonando e se dispersando, então, justificativa 1, e que tu não chegavas no tempo determinado, ele estava jogando a culpa para Samuel, você falou que ia chegar, você não chegou, 2, e que os filisteus já estavam reunidos em Miquimais, 3, então eu disse, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, 4, e eu ainda não busquei o favor do Senhor, 5, assim me senti pressionado, ofereci o holocausto, 6, eles precisavam dizer só uma coisa, eu pequei, eu errei, eu agi errado, mas o que ele faz? Ele dá 6 desculpas. Percebe a diferença de Saul para Davi? Porque assim, todos nós somos pecadores, eu peco, você peca, a gente se esforça, lê a Bíblia, ora, para cada vez pecar menos, e glória a Deus por isso, e quanto mais tempo de vida cristã a gente tem, menos a gente vai pecar.
Só que nós precisamos aprender a nos relacionar, entre aspas, gigantesca, com o pecado. Tá, eu pequei, o que eu faço agora? Qual que vai ser a minha atitude em relação a isso? Ao ser confrontado pelo pecado, Davi, ele desfrutou da misericórdia de Deus. Ao ser confrontado pelo pecado, Davi, ele desfrutou da misericórdia de Deus, que é um presente maravilhoso. Em contrapartida, ao ser confrontado pelo pecado, Saul sofreu a consequência deste sem misericórdia. Porque se você reparou no texto, versículo 13 e 14, o Senhor, final do 13, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Saul era rei de Israel, e por causa de um pecado, ele deixa de ser rei, porque é isso que o texto está dizendo, né? O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém o teu reino não subsistirá. Gente, na boa, ser rei deve ser muito legal, né? Porque não tem concurso para rei, não tem prova, não tem nada. Como é que a gente vira rei? Ninguém vira rei. Saul, ele teve esse privilégio, por causa de um pecado, ele deixa de fazer. E o que nós precisamos fazer diante de tudo isso aqui que foi falado? Primeiro, eu preciso reconhecer que sou pecador. Quanto? Na medida que sou pecador. Porque algumas pessoas se acham pecadoras demais e outras se acham pecadoras de menos. Nossa, pastor, mas o quanto que eu sou pecador? Não sei, eu sei o quanto eu sou. E eu oro, e eu peço perdão a Deus, mas eu sei que eu tenho defeitos. Eu sei que eu tenho falhas. Recentemente, essa semana, foi o retiro da Ordem dos Pastores. Inclusive, o pastor Marcos Vicente estava lá comigo, e estrearam lá a piscina do acampamento, e na terça-feira eu fui lá, tomei banho de piscina, tudo legal, antes da pregação da noite, e não levei óculos nem nada. Aí na quarta-feira eu levei o meu óculos, e a piscina está longe, está lá em cima, né, quase, enfim. E aí eu fui, deixei a piscina, meu óculos, boné, chinelo, garrafa, tomei banho, aí na hora de ir embora, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Quarta-feira. E aí eu vou, procuro, nossa, deve ter caído em algum lugar, né? Nada de achar o óculos. Aí os irmãos, isso já era umas quase 7 da noite, já estava escurecendo. E aí os pastores lá procurando comigo, nada de achar o óculos. E sem óculos eu não dirijo. Sem dirigir, fica complicado sair de Sumaré e vir para São Paulo. Eu vou chegar atrasado. Gabriel, eu quase te liguei, falando assim, cara, pega um Uber aqui, vem para cá e dirige, porque não está dando. E cadê óculos? E aí eu saio da piscina, e eu pensando, né, alguém pegou esse óculos e deixou na administração, mas eu já estou com muita raiva. E aí eu vou na administração, pergunto, aí um pastor passa por mim, faz uma brincadeira comigo, né, eu respondo só com um olhar. E depois ele vem me pedir desculpa, depois eu pedi desculpa a ele. E aí nada de achar óculos, e 10 horas da noite vão procurar esse óculos, e meia-noite vão procurar esse óculos, e nada de achar óculos. Aí alguém via para mim e perguntava assim, pastor, onde que você perdeu? Aí o sangue subia, eu não perdi, alguém pegou. Então assim, foi uma situação, enfim, a pressão chega a subir um pouquinho. E agora, cadê óculos? Naquele dia no culto, e aí eu abro aqui um parênteses, né, o retiro dos pastores, tem pastor que parece que volta para a 5ª série, né? Você assiste o culto lá e a galera está brincando, está rindo, está zoando. O pastor Geandre, que pregou aqui no aniversário da igreja, ele deu uma palavra depois do culto, depois até vou botar lá no grupo dos jovens, falando, gente, se alguém pegou,
coisa e tal, tudo. Beleza, fui dormir sem óculos. Aí na quinta-feira, último dia, acordo, aí eu vou tomar café, acharam um óculos. Aí eu fui ver, não era o meu. Armação parecida, grau parecido, mas não era o meu. Aí alguém resolveu ligar, por fim descobrimos. O juiz de futebol levou o meu óculos, achando que era o dele. Meu óculos já estava aqui na Zona Leste, em São Paulo. Vocês estão rindo, mas você não sabe a raiva que eu passei, né? Porque ele estava, aparentemente, pelo que falaram, ele estava com óculos escuro de grau, e o óculos dele, a armação parecida com o meu, grau parecido, ele foi lá, pegou e levou. E eu já passando raiva, ali eu vi o quanto eu sou pecador. Eu até virei para o amigo, bom, isso eu não vou contar não, mas enfim. Mas eu falei com o amigo meu, rapaz, se alguém pegou isso aqui de brincadeira, eu vou para a disciplina no Brás, porque o negócio... Porque eu passei muita raiva, mas muita mesmo. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu tenho certeza que se fosse o pastor Irlande, irmãos, esse óculos vai aparecer. Não tem problema. Mas ele está com 92 anos de santidade, eu estou com 40 de vida de pecador. Percebe? Então, nós precisamos reconhecer o quanto pecadores nós somos. Eu sou pecador, pergunta para a Letícia, mas não pergunta muito não, senão vai dar problema. Se eu achar que sou pecador demais, eu não desfruto da misericórdia de Deus. Se eu achar que sou pecador de menos, eu não vou pedir perdão pelos meus pecados. Então, como que eu preciso reconhecer? Na medida certa. E como reconheço? Orando a Deus. Deus, eu quero te pedir perdão pelos pecados que eu cometi hoje. Se tem algum que eu não lembre, que o Senhor me perdoe. E reconhecer. Segunda coisa, o perdão, ele é pelo nome de Jesus, ele não é pelas obras. Um coração quebrantado, mas o nome de Jesus, ele nos dá o perdão dos nossos pecados. Eu sou perdoado pelo meu pecado, não é pelo que eu mereço, não é pela minha qualidade, não é porque eu sou membro da PIB do Brás, não é porque eu sou pastor, eu sou perdoado pelo nome de Jesus. É o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário que me dá o perdão pelos meus pecados. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Sim, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes, se eu frequento a igreja, se eu sou dizimista, trabalho no Ministério X, faz isso e aquilo, essas obras fazem com que eu me sinta melhor diante de Deus, o que não é verdade. É claro que eu posso e devo fazer tudo isso, mas o perdão dos meus pecados é pelo nome de Jesus. É quando eu chego a Deus e falo, Senhor, eu te peço perdão, eu errei, me perdoa, tira essa culpa de mim, essa culpa que está sobre os meus ombros, tira, mas tira porque eu estou te pedindo por causa de Jesus, em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Só que se eu não tiver diante de Deus um coração quebrantado, que reconhece que é pecador, eu não vou desfrutar disso. Essa é a grande questão. E por fim, o perdão, ele nos liberta de todo peso. Porque quando eu entendo que eu sou pecador, quando eu entendo que todos somos pecadores, eu não me sinto melhor do que ninguém, mas eu também não me sinto pior do que ninguém. Porque somos todos iguais na presença de Deus. Deus, ele olha para a humanidade e ele divide ela em duas. De um lado, aqueles que são seus filhos, que já foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Do outro lado, aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a diferenciação da humanidade. Se você entregou a sua vida a Jesus, assim como eu fiz, nós somos iguais perante a Deus. E por conta disso, nós podemos desfrutar do perdão de Deus sobre nós. Talvez você tenha feito algo lá atrás, pastor, você não conhece minha vida,
eu já bati na minha mãe, eu já roubei não sei quem, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Meu querido, eu não conheço os seus pecados, mas eu conheço o sangue de Jesus, eu conheço o sacrifício de Jesus. Ah, pastor, mas eu errei como pai, como mãe, eu podia ter feito isso e aquilo, e agora meu filho sofre a consequência, minha filha sofre a consequência. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, confie em Jesus, é no sacrifício dele, é no nome dele, é na capacidade dele, não é na minha qualidade, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Que os nossos corações venham a ser quebrantados diante de Deus. Se tem alguma coisa na sua vida que você se sente culpado, ou que por algum motivo você não desfruta da graça, da misericórdia de Deus na sua vida, coloque isso diante de Deus. Peça perdão a Deus e também se perdoe. Porque pedir perdão a Deus por um pecado e ainda se culpar, para mim não faz muito sentido. A graça e a misericórdia de Deus estão sobre as nossas vidas, não porque nós merecemos, mas porque Ele é amor, Ele é bondoso e Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que nós possamos viver para a Tua glória, que nós possamos desfrutar do Teu perdão, que nós possamos desfrutar do Deus maravilhoso que Tu és em nossas vidas. Abençoa nossas vidas, perdoa nossos pecados e ajuda-nos a viver por Tua glória em tudo. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.